Eu sou o Rafael Manga, ex-aluno da Escola Olodum, e em nosso último episódio nós vamos falar sobre criticidade à política brasileira através da música Papo Furado. Meu nome é Reni Veneno, compositor, intérprete, uma vida vivida dentro do Olodum e compondo também para muita gente, né, do Brasil e também fora. E é um prazer conversarmos aqui e a gente falar sobre obras nossas, porque na realidade, há anos atrás, nós começamos a nos preocupar com o social, com a vida do nosso país em si, como um todo. E aí, como no Olodum haviam outros cantores e compositores também, de muita qualidade, eu busquei, junto com meus parceiros, o caminho da politização, de falar sobre o social. Porque a preocupação nossa com o Olodum era justamente fazer esse tipo de trabalho para chamar a atenção, para não sermos mais uma banda no Brasil. Queríamos muito mais. E graças a Deus e aos nossos orixás, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, falando sobre muitas músicas. E essa música Papo Furado pegou na veia. Porque, inclusive, uma música feita há anos atrás e que hoje, para muita gente, ela é nova, porque é a situação atual não só do nosso país, mas do mundo. E tem muita gente hoje que chama a gente até de bruxos, porque a gente já tinha o que nós fizemos naquela época, hoje todos nós estamos vivenciando. Essa preocupação com o posicionamento de vários políticos, com a preocupação deles em ir até a favela, em mexer na sua panela, em usar as pessoas de menor poder aquisitivo, de explorar as favelas, de explorar os bairros mais humildes. Então, isso chamava muita atenção. Eu comecei a querer colocar isso em prática, abrindo a boca, botando a boca no mundo, e fiz diversas músicas. E essa, Papo Furado, e algumas outras também de cunho social, eu chamei o meu amigo Marquinhos, um dos compositores e cantores do Olodum, e que é meu parceiro nessa música e algumas outras, e nós acertamos na veia. Neste episódio da série Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, vamos analisar letra, verso a verso, da música Papo Furado, dos compositores Reni Veneno e Marquinhos Marques. Nesta música, os compositores contemplam em seus versos discurso cultural comprometido com a raça negra, voltado à promoção da cultura afro-brasileira. A proposta visa contribuir com conteúdo para os profissionais de educação na abordagem à diversidade étnico-cultural, tendo como estratégia musical as letras das canções do Olodum como ferramenta de fortalecimento de identidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a Lei 11.645/08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. Então, Papo Furado é aquela música que remete o repentista, remete o samba de roda, e com isso a gente aproveitou todos esses cenários musicais aí e colocou na música. Aproveitou também que ela já foi gravada pelo Olodum, a gente manteve a questão meio funk dela, mas aproveitou também a cena dos meninos cantando, então todo mundo canta a música, é uma música bem divertida e vai reunir a galera toda para cantar. Mais uma vez estamos abordando questões políticas, e desde na Argentina, na Praça de Maio, os protestos eram feitos com as panelas. Aqui no Brasil, quando queremos protestar, o panelaço ficou grande motivo para a gente questionar os problemas políticos. E dentro dessa música, vocês vão ver como os meninos utilizam a panela para dar ênfase a essas questões. Bom, meu nome é Marquinhos Marques, sou cantor e compositor. Fui ex-vocalista da banda Olodum, levei 12 anos, autor de vários sucessos, né, como Birimbau, Girassol,
Anjo Meu, Papo Furado, uma composição atualíssima, né? Que fala sobre a situação do país e das pessoas que vivem na periferia e que são enganadas por políticos mentirosos, não é? Que vai às favelas, contam as suas histórias, né? Dizendo que vai melhorar a vida do povo brasileiro e quando se elegem, esquecem deles, né? Então, é uma situação atual, uma música feita em 28 anos e feita para aguçar a consciência do nosso povo, para alertá-los sobre determinados políticos que não têm compromisso nenhum com a sociedade, com a violência que aí está matando os nossos jovens, não é? A falta de emprego, tá? E todo esse descaso para com os nossos. Essa música foi direcionada justamente a essas pessoas, para que elas pensem, para que elas se alertem na hora de votar, na hora de escolher um candidato para dirigir o país, ou a cidade, ou o estado, né? Afinal de contas, são os nossos impostos que sustentam. Nós sustentamos o topo da pirâmide. Então, é uma obrigação deles nos dar em retorno, como educação, com saúde, segurança, moradia e alimentação. Que nos dê a possibilidade de ter uma vida digna. E essa música foi feita com esse intuito, chamada de Papo Furado, minha e de Rene Veneno. E é por isso, né, através do Olodum, que tem um trabalho brilhante, político, social e cultural, né? E a gente teve essa coisa de que penetrou na nossa veia, que entrou na nossa consciência e a aguçou. E a gente tocou nesse tema, político, social e cultural, com músicas românticas, é claro, músicas para dançar, mas sempre com um toque de alerta, né? Então essa música foi feita com esse intuito aí. E super atual, né? Olha a situação que nós vivemos hoje. Olha a situação que nós vivemos hoje. Com um presidente que cria o descaso com todo tipo de ser humano, não respeita a mulher, não respeita o homossexual, certo? Não respeita o povo negro. Então eu acho que a gente precisa repensar. A gente precisa repensar esse país. Bom, a gente precisa pensar em votar com seriedade, porque o seu voto, ele tem poder de mudar toda essa estrutura que aí está. Mais uma vez, as metodologias ativas. Eu vou usar a educação maker. É aquela situação que o professor, ele passa a ser aluno, ele aprender a aprender. Então, dentro do Olodum, houve a evolução. Com a evolução, houve a necessidade de, às vezes, até reduzir a banda. E, reduzindo a banda, percussiva para se tocar, teve que se criar um novo instrumento, que é os três surdos, que ele faz a função dos dois, da marcação, e do grave no fundo, no caso, e um da marcação. Então, coube a mim criar esse instrumento, né, de diálogo. Então, eu aproveitei aqui para fazer, eu passei a ser estudante, mesmo na condição de educador, eu tive que ser estudante. A partir do dia do projeto, começou a criar o projeto, eu comecei a ver som em tudo que era lugar, lixo, tudo em casa, batendo nas coisas, aqui a caixa de som. Então, eu digo, como é que soa os três surdos? No caso, como é que ficaria? Eu peguei uma caixa de papelão, estava lá, minha esposa comprou, acho que veio um liquidificador, ela guardou o liquidificador, eu olhei, comecei a bater na caixa. E aí achei o som de cá e vi aqui. Aí vou para aquela coisa da propriedade do som. Aqui mesmo tem um som grave e um som médio. Aí eu vejo aqui, no caso, grave e médio. Som grave e médio. Então tá aqui. Então, como é que ficou isso? Os três, quando tem os dois da marcação, soa. Aí tem o outro do meio, o intermediário do som médio, que ele soa. E os três, como é que ficaria? Vale lembrar que muitas canções já tiveram diversas análises e diferentes interpretações.
A música em questão apresenta um ponto de vista de uma opinião dos compositores sobre a realidade do bairro do Maciel Pelourinho. A proposta não é interpretar os rigores acadêmicos, mas analisar o conteúdo de cada música, que é a cultura enquanto expressão de origem, história, cotidiano, momento político vivenciado em seu tempo. Em tempos de crise, o comportamento dos políticos domina os noticiários e o comportamento dos mesmos possibilita uma crítica social. Neste vídeo você vai descobrir que a música Papo Furado poderia servir de trilha sonora para o atual momento do país. A canção Papo Furado foi escrita pelos compositores Reni Veneno e Marquinhos Marques em 1993 e faz parte da discografia do Olodum no álbum Movimento. A música faz referência ao cenário político dos anos 90. Passado 28 anos da composição da letra, parece que estes versos da primeira estrofe foram escritos em 2021. Fala diretamente do comportamento de muitos candidatos em período de eleição. Esta é uma canção de protesto sobre candidatos políticos a cargos públicos, mas também apresenta um eleitor que está descontente, não confia mais nos políticos. Esse sistema é imundo. Neste contexto, os autores podem estar falando do sistema político direcionado somente para os ricos e o sistema social onde se encontra os excluídos em condições indignas de moradia, sem acesso a saneamento básico, emprego, alimentação adequada, saúde, a educação de qualidade. É um sistema que não muda ao longo dos tempos. O sujeito na música expõe que os políticos, na época da eleição, de olho no voto, expõe a sua hipocrisia, vai até a favela e faz promessa milagrosa aos eleitores. Prometem coisas que não são da sua competência, carrega crianças no colo e até abraça os pobres. Nessa estrofe demonstra que as promessas de campanha não são cumpridas, mas os políticos brasileiros estão em zona de conforto, conquistaram sua aposentadoria com pouquíssimo tempo, enquanto para o resto dos brasileiros é necessário muitos anos de trabalho. Finaliza a canção abordando que o cidadão se declara enganado, esquecido pelo seu representante político, mas também mostra uma consciência política e entendimento de que o voto tem o poder de transformar a vida dos brasileiros. Se você pensa que com as suas palavras você já ganhou meu voto, simplesmente se enganou. Olha que eu não como nada disso, você não tem compromisso, sai daqui seu traidor. Eu não me iludo, eu não me iludo, eu não me iludo, esse sistema é imundo. Falei. Eu não me iludo, eu não me iludo, eu não me iludo, esse sistema é imundo. Você foi na favela contando 1000 balelas, provou da minha panela pensando em se eleger. Depois de 4 anos de pernas pro ar ficar, estando aposentado de mim não vai lembrar. Falei. Eu não me iludo, eu não me iludo, eu não me iludo, esse sistema é imundo. Você se enganou e quer me enganar, se pisou na bola não vai mais pisar. E falei. Eu não me iludo, eu não me iludo, eu não me iludo, esse sistema é imundo. Eu me iludo, eu não me iludo, eu não me iludo, esse sistema é imundo. Eu falei, não falei? O projeto Aprendendo e Ensinando Antigas Lições tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.